Muito bem, boa noite. Quinto dia nessa série, A Visão que João Teve de Jesus. E hoje nós vamos falar, nesse quinto dia, nessa quinta aula, do cinto de ouro. E vai ser uma aula breve, uma aula rápida, porque de fato, se as pessoas já tivessem entendendo e compreendendo ah, toda a revelação da cruz, e aqui a gente já começa a aula, né? Toda a revelação da cruz e toda a justiça, olha aí, já estou dando um spoiler do que significa o cinto, né? Toda a justiça gratuita de Jesus naquela cruz, ou seja, a gratuidade do amor de Jesus, tudo seria tão simples e tão rápido de pegar, entende? Por que que geralmente demora? Por que que a necessidade da gente falar tanto, né? Porque sempre é aquela luta para desconstruirmos. Sempre é aquela coisa de ficar, ó, lembra e tal, quando dizia, quando pensava, quando não sei o quê, blá, blá, que a lei, blá, blá, mas agora em Cristo, blá, blá. Então a gente fica nisso, a gente fica retomando essa, porque a mentalidade ainda das pessoas pensam, né? A mente das pessoas ainda pensam no modo velho de pensar, né? É a justiça própria, é o que eu tenho que fazer, o que mais? É o merecimento, Deus vai me abençoar lá do céu, né? As pessoas estão esperando Deus fazer alguma coisa, o que mais? Como que as pessoas vivem, né? Elas olham para o exterior e não para o interior, é sempre querendo que o outro faça ou deixe de fazer e não eu corresponder àquilo que está em mim. Sempre essa mentalidade, sempre, por mais que a gente fale, as pessoas insistem, né? Qual o segredo, Peterson? Entrar em Jesus e deixar que Jesus me transforme meu interior, né? E eu me agarre ao amor dele. Sempre, sempre em tudo. A gente pode trazer aqui temas diversos e nós vamos trazer, né? Para que a nossa mente cada vez mais entenda isso. Mas sempre vai ser levando para o amor que é Jesus. O amor é o que abraça. Olha o spoiler aí, né? Mais uma vez. Então, olha só. Sem mais introduções, o cinto, o sacerdote, ele vestia uma roupa e essas vestes talares eram amarradas por um cinto. Se nós lermos lá em Levíticos 16:4, deixa eu abrir aqui rapidamente, ó. Levíticos 16:4, para nem ficar demorando muito também, abrindo, né, tela de compartilhamento, nada. Levíticos 16:4 vai dizer, ó, era o Levíticos, o livro do Levíticos era o livro que consta, que está registrado as orientações para o ministério sacerdotal, tá? Para a tribo de Levi, que estava encarregada de todo o ritual no tabernáculo lá em Moisés, tá? Então, os levíticos, né, os levitas, como a gente depois ficou conhecendo, eles eram a tribo sacerdotal. Por isso está lá registrado em Levítico a respeito da roupa também, para o dia da expiação. No capítulo 16, Levítico 16, verso 4, vestirá ele a túnica de linho. Olha só, a gente aprendeu tudo que a veste ali nos diz, né? A túnica sagrada
terá as calças de linho sobre ele e a pele. Cingir-se-á. Né? Ou seja, e vocês vão cingir-se, vocês vão colocar. Essa palavra é muito conhecida, né? Muito falada até no Novo Testamento. Cingir os lombos, né? Cingir os lombos, cingir as costas, cingir o peito, cingir, né? Vestir-se, amarrar, né? Apertar. Grava bem essa palavra, apertar. Com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho e tal, e as demais vestes ali concernentes às vestes do sacerdote. E eu estou olhando aqui, falei meio pausado aqui, porque a Cris está perguntando aqui. Hoje tem reunião? Tem reunião, nós já estamos funcionando. Alguém pode ajudar aí? Sim, já estamos. Eu mandei no. O que aconteceu aqui? Esse link não. Ah, acho que o Gustavo chegando aí. Deixa eu mandar o. Achei que eu tinha mandado o link lá. Eu mandei no grupo, né? Isso, tá ali no grupo. Ah, é o pessoal aqui do. Link no Telegram. É o pessoal do grupo do Zap que faz o Pix. Link no Telegram. Grupo oficial. É que eu mandei no grupo oficial no Telegram e não mandei no grupo do Meet. Deixa eu mandar lá também, então. É que o pessoal costumou eu mandar lá no grupo. Perdão, queridos, eu mandei no grupo oficial lá do Telegram, né? Porque eu estava acostumado também a mandar no grupo aqui para vocês, né? Mas vou trazer aqui para vocês, então também o link, só vocês entrarem. Agora vocês podem, peço, né? Então agora sim, estou fazendo corretamente. Peço para que vocês se habituem a ver o grupo oficial do Telegram, tá bom? Tem problema. Não tem problema ficar gravado. Vamos continuar então, que acho que o pessoal vai entrar aí aos pouquinhos. Então, olha só. Pedindo, né? O cinto. Acho que vou precisar comer uma bolachinha. Eu tô sentindo a pressão cair aqui. É bom que o pessoal vai vendo que aqui é assim, né? Não tem corte, não tem nada. Depois vai ficar gravado lá no curso, lá não tem problema. Eu digo, o cinto não servia para ajustar também as vestes? O cinto era para literalmente, e aqui já avançando na aula, já literalmente para amarrar e apertar. Isso. O que acontecia quando eles amarravam, né? Porque a gente precisa entender assim, ó. Deus trabalhava e trabalhou com o povo no Antigo Testamento, e por isso que depois ele vai dar a lei para aquilo que era hábito deles. Então, olha só. Deus trabalhava com um povo que não tinha o seu espírito e trabalhava com aquilo que era material e com aquilo que eles podiam ver e também com aquilo que eles podiam sentir. Aquilo que a alma podia perceber. Seus sentimentos, né? Aquilo que era palpável e aquilo que era percebido.
que eram as únicas ferramentas, a única forma do homem, de Deus trabalhar alguma coisa nos sentidos do homem para que ele pudesse, através desses sentidos e dessas ferramentas, ou materiais, ou almáticas, né, ou seja, sentimentos, ou percepções em seu corpo, e pudessem, de repente, pegar algum vulto daquilo que Deus estava querendo comunicar com ele, porque o homem estava morto espiritualmente, né? Então, o homem não tinha o Espírito Santo, ou seja, perdido em Adão, para compreender as coisas celestiais. Então, ele vestia essas vestes para entender que Deus estava falando, olha, vocês vão ser revestidos novamente com a minha vida, ou vocês precisam andar de forma santa, e a gente já aprendeu nas vestes que essa santidade, por causa da imposição da lei, mas não era o que Deus quis trazer com a mentalidade da lei, mas a força da lei trouxe que a santidade era obediência às normas escritas, né? Mas não foi isso que Deus estava comunicando, mas a força da lei trouxe isso. Então, santidade a gente já entendeu que era a vida dele que ele traria. Assim também aconteceu com o cinto. Então, olha só, quando o sacerdote amarrava o cinto, o que é que acontecia? Ele começou a perceber que as suas roupas estavam sendo amarradas por algo. E aí eu vou dar uma pausinha aqui para você já ir percebendo e fazendo um exercício de pegar por si mesmo, né? Peterson, como que você enxerga? Como é que Jesus fez você aprender as coisas dessa maneira? Então, eu faço esse caminho que eu estou fazendo aqui com vocês, ó. Então, olha só. Nada é material. Nada é sobre o exterior. Deixa eu comer um doce aqui para ver se sobe minha pressão. Então, pensem. Falar de boca cheia, não tem problema. As pessoas estão atrás do exterior. As pessoas sempre estão atrás do rei do lado de fora. As pessoas estão sempre atrás de um reino físico. As pessoas estão sempre preocupadas realmente com o que é vestir. Roupas santas. Onde começou a roupa santa? Começou aqui. Né? Uma loucura. Como que uma mente desconectada, vamos usar essa palavra assim, né? Desconectada do celestial, continua ainda pensando em coisas materiais. Muito louco, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá mandando mensagem. A aula já começa a ficar longa, né? Deixa eu ver. Mas não entraram, né? Não entraram. Agora sim, agora a Cris chegou. Fez um barulhinho aí. Agora acho que ela vai entrar. Agora sim. Bem-vinda, Cris. Me perdoe, viu? Boa noite, povo. Tava lá esperando o link sozinha, né? Estava lá esperando, mas é que eu também não avisei, né? Que é bom a gente se acostumar a visualizar o grupo oficial, tá bom? Porque no grupo do Telegram tem toda a galera ali, tá? Todo o time, todo mundo que participa. E no grupo do WhatsApp é só o pessoal que optou por ofertar pelo Pix, né? Na verdade, foi um erro meu aí, mas agora tá avisado, tá? Vamos tentar mais pro grupo oficial.
Então, o que a gente estava... se você me permitir, Cris, eu continuar aqui, você pega o comecinho lá na gravação, tá bom? Pode continuar, fica à vontade. Depois eu revejo, eu sempre revejo as aulas. Tá bom. Obrigado, Cris, por essa permissão aí. Ah, então, olha só, o povo está sempre olhando para o exterior. É sempre... E o grande segredo, que a gente conversa muito aqui em casa, né, é olhar para dentro de si. Porque a verdade não é o texto escrito, né, é a vida dele em nós. A lei, aquilo que era lei, se resumiu numa vida de amor, né? Quer dizer, não é olhar uma cartilha, um código de conduta, mas é a vida com esse sentido que entra dentro de nós. Agora a gente pode, né? E quem vai sempre andar em amor, jamais vai errar. E ainda que erre, para Jesus não é erro, porque ele sabe a motivação do coração, né? Então, tudo é isso, né? Tudo é o espiritual. E aí eu estava olhando aqui um vídeo aqui nas redes, né? Algumas horinhas aqui antes, vou aproveitar para contar para vocês. E aí eles estavam falando ali do Apocalipse, né? Que o Apocalipse, a marca da besta, que é esse papo, né, que se estende. O que será que é as marcas nas mãos e as marcas na cabeça, né? Olha como o povo, ele é material, né? Ele espera um chip, espera um... Aí eles estavam falando no vídeo que era o celular. Gente, se o celular é a marca da besta, então nós estamos perdidos. Né? Porque é o que você fica na mão, né? O tempo todo. Né? E o que sua cabeça fica pensando, né? Mas agora, se tudo é material e a gente está num mundo material, nós estamos enrascados. Tudo é simbólico. A gente precisa aprender isso. Então aqui já fica uma dica para você, como que você lê a Bíblia. Então, leia a Bíblia dessa maneira. O que aquilo de objeto ou de material, até mesmo a palavra, não é a palavra em si, não é ali a palavra, aquela palavra, tá entendendo? Aquele texto escrito, aquele conceito, não. Aquilo ali é uma tentativa. Anotem aí, ó, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Loucura, né? Já tá estendendo a aula, mas vamos lá, vai ficar gostoso. Que eu prometi, o Cris, que a aula ia ser bem rapidinha hoje. Mas ela vai ser rápida. É porque quando eu soltar aqui, ó, puf, já acabou. Vou fazer uma introdução. Aí quando eu soltar, acaba. Deixa eu pegar a parte ali que fala que eu falei na aula passada, na aula retrasada também. O verso 20, olha só, de Romanos 5. Enquanto eu como aqui um negócio para ir subindo minha... Tá com o seu cafezinho aí? Você pode o seu café, sua bolacha, seu sanduíche, vai mesmo. Vontade de comer um hambúrguer agora, me deu vontade. Romanos 5, o verso 20, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mano, esse texto é demais. Mas onde abundou o pecado, por que abundou o pecado? Porque quanto mais a lei fala assim, ó, não pode, não pode, não pode, ou faças isso e não faças aquilo outro e não faças isso aqui. Quanto mais você tem ordenanças, mais erro se comete, porque mais consciência, entende? Uhum. Então mais pecado existe. Olha a loucura. Outro dia eu fiz um videozinho breve, ano passado, eu acho, que nós não ficaríamos ensinando sobre esse tipo de coisa, sobre pecado. Nossa, eu fui malhado. Mas é por isso, que não tem o menor sentido.
né? Lá no verso 13 do anterior, do mesmo capítulo, Paulo vai falar assim, ó, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Acabou. Porque se você anda em amor, onde é que ficam os erros? Entende? É tudo sobre isso, mas o sistema, ele insiste, ele quer ficar falando para a pessoa como a pessoa tem que viver. Tem que se converter, senão vai para o inferno. Tem que fazer isso, que não sei o quê. O povo está preocupado com isso. Porque eles estão ainda vivendo aquele modo velho de viver. Eles estão preocupados com a literalidade. Eles encaram as escrituras como no literal. Como se Deus estivesse dizendo exatamente aquilo ali. Né? Eles veem esse pedido de Deus como exatamente. Mas o que é que Jesus era Jesus, mas eles não sabiam? Agora a gente já sabe. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, vocês fazendo essas coisas ou não fazendo, as suas atitudes, elas sempre serão insuficientes. É o que a gente bate na tecla aqui o tempo todo. E esse vai ser a espinha dorsal sempre do reino sobrenatural. Porque a ofensa para o sistema religioso é a gratuidade do amor. Eles gostam da lei. Eles querem a lei, né? O escândalo da graça, o escândalo da cruz é a gratuidade para todos. Entende? O escândalo para o sistema religioso é a gratuidade do amor de Jesus. Tem que ter um pouquinho de regra, não é possível. Senão a pessoa vive do jeito que ela quer. E elas não entendem a transformação do amor. Então, quando Jesus vem e ele cumpre o papel em nosso lugar, a gente recebe a vida dele, e essa vida dele agora em nós nos leva para um patamar de vida sobrenatural. Por quê? Porque era a vida dele que faltava o homem, que condicionava o homem a ter essa vida segundo ele mesmo. Uma vez que nós temos uma vida sobrenatural, onde é que fica o pecado? Onde é que fica o meu modo terreno de viver? Ele desaparece. Estão entendendo? Já estou entendendo bem isso aí, porque eu sempre falo disso, né? Sempre falo assim e uso essas palavras, né? Só que o homem ainda continua. Então a gente pode afirmar a seguinte verdade. A vida de Cristo, e aí fazendo um pouquinho, né? Um pouquinho do retrospecto aí das vestes, né? A vida de Jesus em nós, ela nunca teve o objetivo de vencer o pecado do jeito que o povo acha que é. A vida de Jesus em nós é para nos levar a viver o sobrenatural novamente. Nada teve a ver com o pecado. Jesus não tem problema com o pecado. Né? Se Jesus fosse aquele Deus egocêntrico, que também a religião pensa dessa maneira, porque fala assim, nossa, mas toda religião pensa errado. Sim, queridos, porque uma coisa puxa a outra. Entende? Uma coisa puxa a outra. Se você pensar errado isso aqui, você vai entender errado isso aqui também, que você está vendo um Deus errado, que você está vendo a lei, que você está vendo um Deus que olha para o eu, para si mesmo, né? Então, as pessoas olham o texto bíblico literal e falam assim, ó, Deus quer que a gente faça assim. É um Deus que manda e a gente obedece. Né? E o que isso aí revela? Um Deus que pensa nele. Um Deus que pensa em si mesmo. Um Deus que ele manda e a gente obedece.
E quantas vezes a gente já não ouviu dentro das igrejas, né? Entre aspas, igrejas. Quem pode, manda. Quem não pode, obedece. Uma vaquinha sagrada aí, mais uma, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque ele é Deus, porque ele pode. Peterson, mas ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Engana, porque você vê ele desse jeito. Você acredita que Deus é isso daí. Ele não pode. Eu vou fazer uma afirmação aqui, vai ficar gravado depois, você que está assistindo aí agora, gravado, né, proposital. Essa frase aqui é muito forte, mas Jesus se alegra com ela. Olha só, Deus não pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quer e como ele quer. Porque o caráter de Deus não é este. O caráter de Deus é amor. E o amor está, agora vocês vão entender. O amor está amarrando o que ele pode e o que ele não pode. Estais amarrados porque dizem os seus lábios. Provérbios capítulo 6, verso 2. Estais enredados pelo que dizem os teus lábios. Uau! Lindo, né? Aquilo que ele já falou não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. Ele é fiel, né? É por isso que a gente pode confiar nele, porque ele é fiel. É muito poderoso isso, gente. Olha só o poder do amor. Entende? A gente tem que até pensar, assim, parar um pouco para a gente encontrar. E mais do que isso, ele só fala o que ele é. Porque a boca, por isso que ele disse que a nossa boca falaria o que o coração está cheio. Porque ele só fala para nós o que antes ele é também. Então a boca dele só fala do que ele está cheio. E se ele é o amor não pensa nele mesmo. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele faz o que o que ele mesmo. O amor faz o que o outro. O amor olha o outro. Cara, isso aqui não tem teologia. Isso aqui não tem seminário. Isso aqui não tem ciências da religião. Porque tudo isso é ciência do homem. Essas coisas que você vai aprender na faculdade, você vai aprender a literalidade do texto, o tempo histórico, cultura. Isso você vai aprender. Não adianta. Né? Uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira. Não, mas você entendeu errado, Peterson. Teologicamente, isso daí é. Falei, cara, esquece teologia, mano. Jesus está levantando na terra homens e mulheres, crianças, que nem terminaram nem a quinta série. Jesus está levantando, nós estamos entrando num momento, eu vou fazer uns vídeos sobre isso daí. Nós estamos entrando num momento em que homens e mulheres estão se levantando de lugares inimagináveis. Oh, aleluia. Improváveis, que vão confundir, que vão se levantar com poder e autoridade para operar milagres, sinais, e eles vão ser tidos como os hereges para o sistema religioso, assim como o sistema já acusa um monte de gente de herege, disso, daquilo outro, porque não se encaixa no quadrado deles. E eles vão continuar lá com essas vidas cheias de caixinhas e de modelinhos que não suportam Jesus. Porque Jesus não cabe. Jesus não cabe numa coisa escrita. Você não pode decifrá-lo. O amor não cabe. A teologia não te leva a viver o sobrenatural. A teologia te traz conhecimento da letra. Por isso é que Paulo falava, em 1 Coríntios 2, eu quando fui ter convosco, eu fui em
não fui em palavras de persuasão humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder. Poder, a palavra é poder, o evangelho é poder. Entende? Então, olha só, quando o povo, a gente vai divagando, né? Mas é importante, isso também faz parte. Quando o sacerdote amarrava a roupa, o que ele sentia? Ele sentia um aperto. E ele sentia que a sua roupa estava bem justa. E ele sentia-se pronto agora para ir. Olha só como é que Deus falava com o homem. Entendeu? Pelo que era palpável, pelo que era material, pelo que ele sentia. Então, ele sentia. E quando você sente, né, que as suas calças estão apertadas, você sabe que você pode ir. Você está bem. Que você está seguro. Que você está pronto. E não foi isso que a lei... E o que foi que a lei, o senso de lei, de obediência da lei, fazia com o homem? Se eu cumprir, então agora eu estou pronto. Senso de justiça. Então agora sim, depois de tudo isso, o que o cinto representava? O cinto representava a justiça. A justiça. Só que eles caminharam a justiça segundo as suas mentes podiam compreender. Mas não era essa a justiça que Deus estava tentando se comunicar. Era falando sobre a sua justiça. A justiça de Deus, porque a justiça de Deus não é a justiça do homem. A justiça do homem é errou, tem que pagar. E dependendo do erro, tem que morrer. E é justamente porque a justiça do homem falava, e a lei dizia, que o salário do pecado era a morte, é que Jesus pagou o mais alto nível de condenação, para que não houvesse nenhum resquício de culpa em nossa consciência. Então, quando Deus vem com justiça, ele vem como homem para cumprir a ofensa e acabar com a ofensa, acabar com a ofensa no nosso lugar. Então, quando ele vem com justiça, Deus vai operar com justiça. Veio como homem. E como filho obedeceu até a morte. Era ele mesmo. Ele veio com justiça, não veio? E a justiça dele condenou? Não. A justiça dele justificou. Então, como é que a gente pode aceitar essa vaquinha sagrada, dizendo que Deus é amor, mas é justiça? Como se fala por aí. Não tem o menor cabimento. Porque, primeiro, que não tem nem nas escrituras isso daí. Não tem nem escrito no literal, em nenhum lugar da Bíblia. Deus é amor, mas é justiça. Por que eu estou falando isso? Ah, Peterson, mas você não é letrista. Você não é capitulista, escriturista. Não, não sou. Mas eles usam isso como argumento. Tem que estar escrito. Ué, mas isso não está escrito em lugar nenhum, por que você está falando então? É? Como se Deus fosse uma metade de Deus fosse amor. Mas em alguns momentos ele age como com a sua outra metade, com a sua outra cara. Uma moeda de duas caras. Não, agora eu não vou agir com amor, agora eu vou agir com justiça. Não tem como. O sol só sabe levantar e iluminar e esquentar e fazer a fotossíntese e abençoar e aquecer e trazer vida a todos. O sol não consegue se levantar nem um dia e falar, hoje eu vou me levantar meio apagado. Que hoje eu vou agir com justiça com esse povo. Não tem como. E nem decidir assim, não, hoje eu não vou levantar. Levantar do ponto de vista assim, né, da nossa fala, porque a gente sabe que não é ele que levanta, a terra que gira, blá, 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 blá. Tudo bem. Né, porque a gente tem uma pessoa tão justa na sua forma de falar, né,
tão correto teologicamente, que vai dizer que não, mas não é o sol que levanta, BBB. Vai nesse nível aí, queridos. Vai nesse nível aí. Mas é por isso que o mesmo texto nos ensina que é ele mesmo que faz levantar o sol sobre justos e injustos. Porque o sol é a representação dele mesmo. Olha isso. Tá também no literal. Muita coisa não tá. Mas muita coisa tá. Mas não conseguem enxergar. Preferem ficar com aquilo que combina com a mentalidade já viciada, com a mentalidade adâmica. Com aquilo que parece ser mais óbvio, né? Com aquilo que parece também a ciência, mas a ciência também prova. Eu acho uma loucura, assim, abrir meu coração para vocês. Eu acho assim bizarro as pregações nos púlpitos, assim, aquela coisa. Que a ciência já prova isso aqui também, que a Bíblia também já estava certa, como se precisasse. Deus agora precisa que a ciência também ajude eles a ter um argumento mais calçado, sabe? Porque Jesus, o amor e a sua experiência com Jesus não é suficiente. Então, tudo aquilo que eles podem pegar para provar aquilo que eles pensam, como sendo já persuasão. Olha aí. O contrário daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Eu não vim ter convosco com palavras persuasivas, mas em demonstração do poder, porque ele é suficiente. Né? Então, olha só. O cinto significava justiça, mas não a justiça do homem, a justiça de Jesus, que se manifestou em amor, não condenando, mas justificando. É por isso que a gente pode ler lá em Isaías 11. Isaías 11. Vamos abrir aqui, ó. O profeta Isaías, ó. O profeta Isaías profetizou. Qual foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus? Teve momentos que eu fico imaginando que ele chegou a visualizar Jesus. Como o próprio Isaías 53. Ele fala, olha, não havia beleza para que o desejasse, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Dá a impressão que o cara chegou a conhecer Jesus, falando dele. Não. Mas ele ainda estava, olha o tamanho da inspiração de Isaías. Ele ainda estava na inspiração, né? Para profetizar. E aí no capítulo 11, a gente encontra aqui a profecia usando o cinto aqui como símbolo, como metáfora. No verso 5, Isaías 11, 5, ó, a justiça será o cinto dos seus lombos. Uau! A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Uau! Nós que temos a revelação de Jesus, sabemos ler agora e compreender que ele estava apontando para a justiça que viria. Porque ele começa o capítulo 11, né? Ó, do tronco de Jessé sairá um repento, e das raízes um renovo. Porque ele é a raiz de Davi, né? Jessé, o pai de Davi, depois, né, a descendência de Davi, da tribo de Judá, né? Rei de Judá, Davi. Então vem a genealogia de Jesus. Jesus nasce daqui. Repousará sobre ele, olha, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí lembra quando ele lê Isaías 61 lá na sinagoga? O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois que me ungiu
para curar os enfermos, dar vista aos cegos. Né? O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito do conselho e de fortaleza, o espírito do conhecimento do temor do Senhor. E ele continua falando, está falando sobre Jesus. Ó, a justiça será o cinto dos seus lombos. E aí, como que ele aparece lá para João? Com as vestes talares e o cinto, para que ele pudesse lembrar. E João pudesse escrever. E o povo, nós e todo o povo de Israel, mas o povo de Israel não consegue ler e entender ainda. Se nem nós, né? Se nem, vou tirar a gente dessa agora, né? Se nem o sistema consegue ler, o sistema que reconhece Jesus, até em certo sentido, como Deus, ainda que a maioria vê ele como um Deus menor do que a primeira pessoa da Trindade, né? Eles acreditam que são três? Ainda que vendo um Deus menor, mas ainda vê como um Deus, de certa maneira. Né? Não conseguem visualizar que ele veste esse cinto, porque esse cinto representa a justiça que justificou e não que condena o pecador. Uau! O que dirá ainda do judeu? Mas foi por isso que ele se apresenta dessa maneira. A minha justiça. Eu sou aquele, o primeiro e o último, eu sou aquele que justificou vocês, João. Diga isso ao povo. Uau. Impressionante, né? Como você lê apenas um versículo e agora vocês vão ler a partir de agora, sempre, né, ter esse hábito de ler, às vezes, uma frase, ou às vezes uma palavra, e imediatamente, em um segundo, vira na mente de vocês tudo o que significa. Né? É isso que sempre aconteceu comigo, quando eu lia, então, né? Apocalipse capítulo 1, verso 13. E no meio dos candelabros, né, a igreja, um semelhante ao Filho do Homem, olha só, o Deus que se esvaziou para se aproximar de nós, com vestes talares, aquele que tem a vida eterna, a vida de outra matéria, que também nos vestiu dessa matéria, tudo isso, você vai entender, não? E cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. Agora, veja que o sacerdote, ele vestia, ele amarrava, e se sentia firme e seguro na sua justiça própria, e é por isso que há um texto, eu não vou lembrar aqui agora, que fala que esse cinto não era um cinto, esse cinto não podia ter bordado, não podia ter nada, diferente de outras partes da roupa que tinha. Por que não podia ter nada? Para lembrar o homem que Deus não queria nada nosso. Deus não queria nada do sacerdote no cinto. Deus não queria nada, nenhum enfeite. Deus não queria nada produzido por nós nesse cinto. Ele era apenas uma faixa de linho fino, pura, né? Que amarrava a roupa sacerdotal. Claro que tinha todo o peitoral, o éfode, outro, né? Ele parecia um palhaço lá fantasiado, né? Tinha muita coisa, né? Pendurada, sino na roupa, né? Pedras, ouro, era uma loucura a roupa, né? Do sacerdote. Agora, o cinto de Jesus não era um cinto de linho, mas era um cinto de ouro. E a gente já aprendeu o que significa o ouro, a prata e o bronze. Não vamos perder muito tempo nisso aqui. Vamos já finalizar. Ouro é símbolo do divino.
Isso significa, mais uma vez, né? E agora fica fácil, só recordar tudo que a gente acabou de dizer. Que a sua justiça é uma justiça segundo o seu amor. Ele não é uma moeda de dois lados, mas é justamente porque o amor só sabe amar que a sua justiça só pode justificar e não condenar. A sua justiça é fruto desse amor. E esse amor não pode ser produzido e não pode ser criado na terra. Porque o que é produzido na terra é produzido pelo homem. O que é produzido pela terra é produzido por... E se for produzido pelo homem, vai ser produzido pela natureza adâmica. E o que a terra produz é uma consciência segundo a serpente. Mas aquilo que o divino produz o que é loucura para o homem. Produzir um amor que não condena, mas que justifica, porque encontra motivos para justificar. E qual é o motivo? Eles não têm como ser justos por si mesmos, porque eles perderam a minha luz. Então eu vou torná-los justos novamente. Não para que simplesmente vençam aquilo que a lei produziu no coração deles, mas para que eles provem da minha vida celestial. Uau! Essa é a justiça de Deus. Muda ou não muda? É aquele versículo, né? A natureza humana não produz nada que aproveite. É o espírito que dá vida. Uau! É isso mesmo. Bem lembrado desse texto. Para nada se aproveita, né, o que o homem pode produzir. Esse amor não é um amor que um homem pode identificar por si mesmo como amor. Como o ágape, por exemplo, que muito é falado. Né? O ágape, mais uma vez eu digo a vocês, é bom sempre falar. Nunca é demais, né? Tudo que é demais faz mal, mas só tem uma coisa que é demais e que nunca vai ser demais. Aquilo que dura para sempre, né? A palavra de Jesus, o seu amor, a sua vida. Tem que bater, né? Tem que bater até furar. Tem que bater até entrar, né? Confessar, profetizar. O amor que o homem conhece é o amor filéu, que é o amor de filho, amor de irmão, sentimentos terrenos, ó. É o amor eros, que é o amor carnal, amor de paixão, né? Amor de marido para mulher, né? Apesar de que mesmo que a gente ainda carrega esse tipo de sentimento, em alguma medida lícita, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de entrar nessa parte, porque começa a ficar muito religioso, Jesus não está nem aí para isso. Mas ainda que a gente carregue alguma coisa humana nesse sentido, até o marido e a mulher e o marido, e o filho para com o pai para com o filho, o chefe para com o seu colaborador, né? As pessoas na rua, enfim, as pessoas que... Todo esse amor tem que ser substituído pelo amor do tipo de Deus. Só que o amor ágape, que vem ali depois de 1400, a partir do grego moderno, ele não consegue traduzir esse amor do tipo de Deus ainda, porque o ágape ainda carrega essa impressão moderna de sentimento. E o amor não é sentimento, o amor é poder. O amor não é produzido pela alma. Olha aí. Porque o que é produzido pela alma é terreno. É a partir da alma, é a partir do homem. Aquilo que é produzido em Deus, aquilo que é produzido em Jesus, é produzido no Espírito. É por isso que amor não é ágape, amor é caris. A tentativa dos homens lá, com a sua linguagem popular, do grego koiné, o grego simples falado lá na época de Jesus, pela massa popular,
né? Foi essa tentativa de dizer que é esse amor que cativa, que é a mesma palavra que dá origem, caris, é a mesma palavra que origina a palavra carisma, a palavra que dá origem à palavra encantamento, né? Que atrai nesse sentido, que envolve, que faz produzir o bem. Caris é esse poder. Era dessa caris que Paulo estava falando em 1 Coríntios 12, é que eu vou tentar subir um nível um pouquinho, tentem me acompanhar aí. Quando ele estava falando dos dons, porque dons também, no original, não é somente dádiva, mas é um poder que se move de forma a transformar. Entende? E é por isso que quando ele termina de falar dos dons, ele está falando desse espírito que opera, ele continua no capítulo 13, porque no original não tem diferença de capítulos. Ele segue dizendo o mesmo assunto, mas se vocês tentarem operar isso pelo Espírito sem ter o Espírito, só que para nós chega diferente. Se vocês tentarem ter dons sem amor, mas ele está falando da mesma coisa. Se vocês tentarem operar essas coisas pelo Espírito, sem o próprio Espírito, é o que ele vai falando na 13, entendeu? Da caris. Olha só como é que fica mais fácil de entender. Vocês não vão conseguir mover nada, porque o amor é o poder que move todas as coisas. E esse poder é produzido no divino. Ele tem outra essência, ele tem outra matéria, ele é de outra dimensão, ele é de outro lugar. É por isso que esse amor é santo, porque santo significa separado. Não porque ele é justo conforme a nossa justiça, mas ele é separado e diferente porque ele é de outro lugar. E aquilo que é justo é separado de outro, é feito em outro lugar, ele só pode vir até nós e operar também a sua justiça de forma diferente, como o homem operaria. É a justiça que justifica, e não a justiça que condena. Ponto final. Muito bem? Vamos finalizar aqui, daí a gente bate um papo. Aula 5, encerrada. Cinto de ouro.